dia, meus amores. Hoje é dia 30/6/2020 e nós vamos para a nossa aulinha de português. Um beijo para vocês e uma excelente aula. Crianças escritoras, você gosta de criar histórias? Sabia que não são apenas os adultos que podem escrever e publicar livros? O texto que você vai conhecer traz informações sobre crianças que se tornaram escritoras e que já têm seus livros expostos em livrarias. Veja o que elas fizeram para conseguir isso. Ler. Veja a seguir a reportagem da página 4 da folhinha, o suplemento infantil que você já conheceu no módulo anterior. O texto é Uma Ideia na Cabeça, um livro na mão. É uma reportagem. O jornalista que escreve uma reportagem relata fatos reais e não fatos inventados. Uma ideia na cabeça. Um livro na mão. Um garoto acorda no meio da noite e percebe que seu quarto está cheio d'água. Peixes, polvos, outras criaturas do mar começam a entrar pela janela e pela porta. Francesco Yunis, 7, sonhou com isso quando tinha 5 anos. Assim que acordou, contou tudo para a mãe, que digitou o que ouviu. 3 meses depois, a história ganhou o nome, O Quartário, e virou livro. No final do ano passado, o novo escritor teve até tarde de lançamento em que escreveu nos livros que autografou a mensagem. Espero que goste. Publicar um livro é o desejo de muita gente, pequena e grande. Para uns é mais fácil. O pai de Francesco é dono da Companhia Editora Nacional, que publicou O Quartário, R$ 37,90. Para outros, porém, é preciso entrar na fila das editoras, tentativa de ter a sua história aceita. Fabiana Medina, editora assistente da Publifolha, conta que essas empresas costumam receber vários textos novos todos os dias, mas muitos são reprovados, porque são mal escritos, não combinam com o tipo de livro que a editora faz e etc. Olivia Muniz, 12, foi uma das que conseguiu ter sua história escolhida. Aos 6 anos, a menina encucou com a ideia de desenhar coisas vistas de cima. O pai adorou os desenhos e, aos 5 anos depois, em 2012, ele mostrou os rabiscos da filha a um amigo ilustrador, Fábio Yabu, que fez mais ilustrações como da garota. Com o trabalho pronto, Fábio bateu na porta da Publifolha, que gostou e resolveu publicar. Assim nasceu As Coisas Vistas de Cima, R$ 14,00, que leva na capa o nome de Olivia e de Fábio. Outra opção é pagar para ter seu livro nas mãos. Foi assim que Ana Luísa Borba Silva, 12 anos, conseguiu estrear no mundo das letras, Clube Pink, que conta a história de um colégio só de meninas. Já está no 2º volume. Os 2 livros foram publicados pela Scortec Editora, que cobra a partir de R$ 1.000 para uma tiragem mínima de 50 exemplares. Escolhi o ilustrador e aproveitei os desenhos. Adorei, diz Ana Luísa, mas a melhor parte foi assinar Ana Lu, seu apelido, no autógrafo. Ela fez o lançamento em uma livraria pequena e na Saraiva, que tem seus livros na prateleira. A internet é também um bom caminho para virar escritor. Veja o quadro ao lado e leia o texto da página 6. Olha lá, gente, uma ideia na cabeça, um livro na mão. Onde está o menino? Crianças viraram escritoras e dão até autógrafo. Conheça as diferentes formas de publicar sua história. João Vitor, 11, quis a opinião dos amigos antes de terminar de escrever o seu livro. Autografar, escrever a própria assinatura. Publicar, imprimir um livro para que ele seja conhecido. Publifolha, editora do Grupo Folha de São Paulo. Estrear no mundo das letras. Publicar um livro pela primeira vez. Tiragem de um livro. Número de exemplares impressos de um livro. Fazer lançamento de um livro. Apresentar o livro ao público. Saraiva, nome de uma livraria.
que é bem conhecida, viu, pessoal? Trocar ideias. Você gosta de inventar histórias e de escrevê-las como as crianças da reportagem que lemos? Por quê? Se você escrevesse um livro, como ele seria? Entender o texto. 1. Qual é o nome do garoto que aparece na foto maior? Em que lugar da página você encontrou essa informação? O nome dele é João Vitor e a gente encontra na legenda da foto ao lado inferior, certo? 2. Qual é o assunto do primeiro parágrafo desse texto? O sonho de Francesco Yunis. 3. No sexto parágrafo lemos: o pai adorou os desenhos e 5 anos depois, em 2012, ele mostrou os rabiscos da filha a um amigo ilustrador. De quem é o pai citado nesse trecho? É o pai da Olivia Muniz, né? 4. Pinte a frase em que a palavra em destaque significa o mesmo que opção no 8º parágrafo. A. Os alunos têm orientação do professor para resolver os exercícios da aula. B. Meus pais resolveram me levar para um parque de diversões e eu achei que foi uma boa escolha. E C. Certas crianças têm dificuldade para ficarem quietas e caladas. A resposta correta aí, né, galerinha, é a opção B, tá? B de bola. 5. Observe a palavra assim no 9º parágrafo. Foi assim que Ana Luísa Borba Silva, 12, conseguiu entrar no mundo das letras. A palavra destacada significa desse modo, desse jeito. Nesse trecho, qual foi o modo que Ana Luísa escolheu para estrear no mundo das letras? Ela escreveu um livro, escolheu um ilustrador para seu livro ou pagou para publicar o seu livro. É o xizinho lá na última opção, né? A Ana Luísa, ela pagou para publicar o livro dela. Atividade. Assinale o trecho que apresenta o fato principal da reportagem que lemos. Um garoto acorda no meio da noite e percebe que o seu quarto está cheio d'água. A outra. Publicar um livro é o desejo de muita gente, pequena e grande. É um xizinho no 2º quadradinho, tá, pessoal? Ligue o nome das pessoas citadas na reportagem ao que elas fizeram. A. Francesco Yunis. Escreveu o livro O Quartário. Fabiana Medina contou que os textos mal escritos são recusados pelas editoras. Olivia Muniz fez desenhos para o livro As Coisas Vistas de Cima. Fábio Yabu ajudou a ilustrar o livro As Coisas Vistas de Cima. E Ana Luísa Borba Silva escreveu o livro da coleção Clube Pique, certo? Estudar a língua 1. Você já estudou os sinais de pontuação: ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e 2 pontos, travessão, vírgula e reticências. Leia o trecho da reportagem Folhinha. Um garoto acorda no meio da noite e percebe que seu quarto está cheio d'água. Peixes, polvos e outras criaturas do mar começam a entrar pela janela e pela porta. A. Pinte os pontos finais. B. Para que serve o ponto final? Para terminar uma frase. Número 2. Como você viu ao ler a reportagem, a fala de Ana Luísa foi marcada por aspas. Também é correto indicar a fala de alguém, usando os 2 pontos e o travessão. Use-os para pontuar a fala de Ana Luísa. Ana Luísa disse, 2 pontos. Travessão, escolhi o ilustrador e aprovei os desenhos. Ponto final. Acrescente as palavras lulas e tubarões ao trecho abaixo. Pontue corretamente. Peixes, polvos, lulas e tubarões e outras criaturas do mar ao entrar pela janela e pela porta. Gente, você imagina vocês olharem assim, começar a entrar um monte de criatura do mar pela porta e pela janela. Meu Deus do céu, deve dar um desespero, não? Ainda bem que era um sonho, mas foi um sonho até que bom, porque se tornou um livro, né? 4. Leia em voz alta as frases a seguir. A internet é um bom caminho para virar escritor.
A internet é um bom caminho para virar escritor? A internet é um bom caminho para virar escritor. A internet é um bom caminho para virar escritor. Estudar a língua 2. Veja esses trechos da reportagem da Folhinha. No final do ano passado, o novo escritor teve até tarde de lançamento, em que escreveu nos livros que autografou a mensagem. Espero que goste. Escolhi o ilustrador e aprovei os desenhos. Adorei, diz Ana Luísa. Os sinais destacados de azul chamam-se aspas. Junte-se a um colega para resolver as atividades a seguir. 1. Observe o uso das aspas nos trechos anteriores. Reflita sobre isso e converse com o colega para tentar responder oralmente os seguintes itens. A. Será que as aspas são usadas pelo mesmo motivo nos dois exemplos? E aí, galerinha, será que sim ou será que não, hein? No primeiro trecho, as aspas servem para indicar a cópia das palavras de um texto. E no segundo, elas indicam a fala de alguém, certo? Então, não são. Os dois exemplos estão transcritos do mesmo jeito que estavam no texto? O que vocês acham? Vamos lá, número 2. Retiramos os 2 pontos e as aspas do poema de Tatiana Belink. Leia e descubra onde faltam esses sinais e coloque-os no lugar correto. Ao ver uma velha coroca fritando um filé de mandioca, o Zé Minhocão falou para o irmão. 2 pontos. Abre aspas. Não achas melhor ir para a toca? Fecha aspas. Tá? 3. Observe o uso das aspas nessa frase. 3 meses depois, a história ganhou nome, O Quartário, e virou um livro. Converse com o colega e responda. Por que as aspas são usadas em O Quartário? Por que será, pessoal? Bom, elas são usadas para indicar o título do livro, né? B. Encontre na reportagem outros 2 exemplos desse uso das aspas. Escreva-os a seguir. B. As coisas vistas de cima, que seria também entre aspas, né? E Clube Pink, que é o nome lá do livro da garota. Tá bom? Também entre aspas. Tá aí para vocês darem uma olhadinha. Produzir texto, gente. Tudo que vocês mais adoram, no caderno de língua portuguesa, ok? Francisco Yunes transformou um de seus sonhos em uma história que até foi publicada em livro. Como ele, você tem sonhos enquanto dorme, não é? Pois é, você também criará uma história a partir de um de seus sonhos. Lembre-se de que um sonho que teve, quanto mais estranho ele for, mais surpreendente e interessante será a sua história. Para começar seu trabalho, conte sua experiência oralmente para os colegas da classe. Atenção! Para que seus colegas entendam, planeja como contará seu sonho. Organize os acontecimentos, porque os sonhos muitas vezes são confusos, cheios de indas e vindas. Pessoal, eu quero que vocês gravem o sonho para mim, tá? E mandem, por favor. Manda através de vídeo, porque assim a gente vai poder compartilhar com os amiguinhos da classe, tá? Agora escreva o seu sonho. Se for preciso, invente algumas coisas, pessoas, lugares, fatos, que o tornem mais interessante. No caderno de português, tá, pessoal? Observe se colocou nele todos os acontecimentos que você acha importante, caso tenha faltado algo, acrescente. Verifique se as palavras do texto estão corretamente grafadas. Se você precisar, converse com o seu professor ou consulte um dicionário. Verifique se usou corretamente os sinais de pontuação. Bom, eu quero receber no meu privado, né? Todos os sonhos de vocês
um de cada um vídeo me contando o sonho. E depois, claro, vocês vão passar ele para o caderno de língua portuguesa, observando bem a pontuação, para que depois a gente possa ler para os nossos amigos, ok? Em casa, releia o segundo parágrafo da reportagem lida em sala para completar as linhas com as informações pedidas a seguir. Vamos lá. A. Idade de Francesco na época em que teve o sonho, 5 anos. B. Idade de Francesco na época em que a mãe digitou a história, 5 anos. C. Quantidade de meses que o livro demorou para ter um título, 3 meses. D. Ano em que o livro foi lançado, 2012, né? 2. Escreva como cada criança conseguiu publicar seu livro. Francesco Yunes. O pai era dono de uma editora, a Companhia Editora Nacional. B. Olivia Muniz teve a história aceita pela Publifolha. E C. Ana Luísa Borba Silva pagou a publicação do livro. 3. Reescreva as piadinhas usando a pontuação de diálogos. A. Que horas são quando um elefante pisa no seu relógio? Hora de comprar um relógio novo, né, gente? Porque se o elefante pisar no seu relógio, já era. B. Um ouriço caminha pelo deserto, encontra um cacto e grita: mamãe! C. Mamãe, mamãe! Laranja é a cor... Laranjada é com J? Não, é com laranja. 4. As aspas foram eliminadas em 2 falas do texto a seguir. Use esse sinal para marcá-las. A felicidade se encontrou com a dificuldade e falou: você atrapalha a minha existência. A dificuldade, muito difícil que era, em vez de responder, criou um caso. Colocou 10 pedras enormes no caminho da felicidade. A felicidade, que já estava com as asas meio tortas, de tanto levar pedrada, pulou 1, 2, 3, 4, 5. E quando chegou na 6ª, ufa, descansou e reclamou um pouco. Você não me deixa passar, saia do meu caminho. Então, vocês vão colocar aí, tá? As aspas que estão faltando. 5. Depois de revisar seu texto sobre o sonho, passe-o a limpo, siga as orientações do professor, não se esqueça de escrever seu nome, sua idade e a data em que terminou o trabalho. Isso nós faremos no caderno de português, tá, pessoal? É da questão anterior. Já gosta do papai, não sabe pôr sapato, não. Já sabe pôr sapato, já quer ouvir histórias, não sabe tomar banho, não. Já sabe tomar banho, já come até sozinho, mas nunca escova os dentes, não.
Bom, para a aula ficar um pouquinho diferente, eu coloquei a musiquinha aí do Sonho Bom para vocês, né? E ele diz: a letra da música conta passagens de um sonho. Escolha 2 trechos dela e crie uma ilustração para cada um. Use uma folha sulfite dobrada ao meio. Coloque cada desenho e os versos correspondentes copiados em uma das partes. Vale a pena ler. Será que as coisas vistas de cima são muito diferentes das que vemos quando as olhamos de frente? Descubra as respostas lendo esse livro. Surpreenda-se com esse outro modo de olhar as coisas que estão à nossa volta no dia a dia. O que poderíamos colocar dentro de uma casa de faz de conta? Coisas diferentes que você nem imagina. São pensadas por Iafar e Lola, as personagens desse livro. Leia-o e entre nesta casa. Surpreendente. Você já imaginou o que pode desenhar ao iniciar 2 pontos que se tornam 2 linhas e saem pelo livro em muitas aventuras e até confusões? Conheça e divirta-se. Dormir fora de casa pela primeira vez pode ser um desafio para os que sentem um pouco de medo. Este livro conta a história de Olivia, que teve que ser forte porque quase voltou para casa antes da noite acabar. E aqui a gente encerra essa partezinha, tá, galera? Amanhã voltamos com a correção. Um grande beijo.